Ouvindo bem? Acho que sim, né? Agora sim. Bom dia a todos. Como é bom a gente estar aqui juntos, né? Renato, você pode fazer um favor para mim? Chamar o resto da igreja que fica na cozinha, que ama estar em comunhão, não é? Tá tudo certo. Um bom dia para todos que nos assistem também online. Essa igreja é uma igreja que gosta de festa, que gosta de estar junto, gosta de ceia, gosta de comunhão, gosta tanto que, vou contar para o pessoal do online, né? Porque aqui o pessoal sabe. A gente fala que o nosso prédio tem que ter o maior espaço depois do lugar de culto, é a cozinha. Porque aqui o pessoal gosta de estar junto na cozinha, comendo ali um pão de queijo, pão de manteiga e tomando café. É uma igreja mineira, com certeza, né? Então, glória a Deus por isso. Eu queria pedir que você abrisse sua Bíblia no Salmo 1. Vamos colocar também Salmo 1. Bem, Podemos? O Salmo 1, ele nos fala sobre como o salmista vê ali, inspirado por Deus, como ele vê que é ser feliz. E ele fala assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Essa pessoa que medita dia e noite, fala o Salmo 3, é como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Vamos ler ali, né, até o verso 3. É tão interessante que, se nós fizermos um paralelo entre Romanos 12, né, 1 e 2, que fala sobre nós não nos conformarmos ao que está acontecendo no mundo, a como a mentalidade do mundo funciona. E entenda, o mundo aqui é cultura. Ou seja, quando a gente olha para as coisas que estão acontecendo, a Bíblia nos ensina, através ali de Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, dizendo assim: olhem para o que está acontecendo, olhem para a mentalidade da cultura, do mundo, dos tempos, mas não imitem isso. Não façam igual. Não deixe que isso faça de vocês pessoas que imitem o mundo. Então lembre, mundo não é nossa igreja e mundo lá fora. Não, é mentalidade, é cultura. E aí o salmista, né, sei lá quantos anos antes, inspirado pelo mesmo Espírito, ele fala: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele está falando de cultura, está falando de comunhão, está falando da gente se sentir semelhante. E ele fala: quando você não faz isso, né, quando você não pega a cultura como está a cultura do jeito que está, a impiedade, a cultura do pecado, que é errar o alvo, e você não se assenta, ou seja, não gasta tempo com pessoas que debocham umas das outras, né? Zombadores da lei, zombadores da ordem, zombadores dos outros. Aqui ele está falando o seguinte: olha, se você está estranhando a mentalidade do mundo, você é feliz. Entende? E ele fala assim: olha, se você não faz isso, você é feliz. E olha o que acontece com você. A sua satisfação está em pensar, meditar
em que, bom, se eu estou dentro dessa cultura, no mundo, né? Mas eu não quero essa cultura de zombaria, de pecado, de deboche, eu tenho que ter uma outra cultura para substituir, concorda? E ele fala, olha, sabe onde está essa outra cultura? Na lei do Senhor, na palavra de Deus, na Bíblia. É uma contracultura. Porque enquanto as pessoas dizem para nós, está tudo bem você receber, sei lá, benefício do governo quando você não precisa. Está tudo bem você sonegar. Está tudo bem você fazer isso ou aquilo. Não é isso que a cultura do mundo está mostrando? É o puxar o tapete, levar vantagem? Não é isso. Mas aí o salmista diz aqui, e Paulo vai dizer lá na frente, depois, né, de Jesus, ele fala assim, olha, vamos falar do salmista, a sua satisfação está em aprender como o reino de Deus funciona, como essa lei funciona, como a cultura do reino funciona, como a mentalidade de Cristo em você funciona. E aí ele fala, você será como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Você dará fruto no tempo certo e as suas folhas nunca murcham. Tudo que você faz prospera. Eu queria te convidar a pensar nessa manhã. Tudo que você está fazendo tem prosperado. Mas não é para que você se sinta culpado, culpada, não é isso. É porque o Senhor Deus, Ele é um Deus de segundas chances. E Ele nos mostra aquilo, os nossos pontos cegos, aquilo que nós não estamos vendo. Para quê? Para que nós sejamos felizes como árvores plantadas junto a ribeiros, viçosos, fortes em todo o tempo. Já viu árvore plantada junto perto das águas? Já viu sua plantinha quando você coloca água nela e ela fica... Né, antes ela estava assim, ó, ela estava isso aqui, ó. E é um brilho naquelas folhas, a coisa mais linda, não é? É assim que o Senhor quer te ver. Ele quer ver você com vício, com força, conectado às águas. Aqui a simbologia de águas é a palavra de Deus. É o que sai do trono da graça de Deus. Essa é a simbologia de águas. Quando você olha para alguma área da sua vida, e esse é o meu convite nessa manhã, existe alguma área na sua vida que você está ali empurrando, fazendo força, chorando, está estressante, está cansado, está difícil. O convite nessa manhã é para que você peça a Deus, Deus, me mostra então se eu estou andando conforme alguns conselhos e parâmetros do mundo. Expõe, traz para mim qual é o parâmetro que eu estou usando, porque não é o parâmetro do reino de Deus. Quando a cultura do mundo entra na nossa mente sem a gente perceber, quando a mentalidade que não é a do reino de Deus entra na nossa mente sem perceber, nós automaticamente passamos a sofrer. Você e eu não fomos feitos para viver em sofrimento. Nós fomos desenhados pelo amor de Deus e para o amor de Deus. Eu sei que eu estou falando do ponto de vista da ciência também. Nosso cérebro, ele acalma quando nos sentimos seguros. É assim para você? Tem alguma área na sua vida que você não está se sentindo seguro, segura? Entregue hoje ao Senhor essa área. E sinta, né, o Senhor mudando os seus pensamentos a respeito disso. Vamos orar? Você tem 2 textos para meditar, Romanos 12 e Salmo 1.
E a palavra sobre a sua vida é que tudo que você faça prospere. Pai querido, nós te agradecemos nessa manhã por estarmos juntos, orando, meditando na tua palavra, aprendendo, Senhor, sobre o reino, aprendendo sobre o teu caráter, aprendendo sobre o teu amor. Obrigado, Senhor, porque enquanto nós aqui buscamos o amor, o Senhor é o amor. O Senhor não tem amor, o Senhor é o amor. E nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor, através da tua voz, nos atraiu com os teus laços de amor. Obrigado porque o Senhor deseja que nós estejamos o tempo todo alimentados da tua palavra, guiados pelo teu Espírito Santo. O Senhor deseja que nós estejamos em todo o tempo conectados a Ti. Obrigado porque a Tua palavra diz que quando nós somos guiados pelo Teu Espírito Santo, nós agimos como filhos. Obrigado, Senhor, porque ser guiado pelo Espírito vem antes de sermos filhos. Obrigado porque o Senhor colocou o Teu Espírito Santo, que traz as águas profundas e caudalosas do Teu trono da graça para dentro de nós. Obrigado porque, mesmo com circunstâncias externas idênticas, nós podemos agir em amor, com amor, a partir do amor de Deus. Obrigado, Senhor, porque o Teu amor não é sobre fala, não é sobre cobrança, não é sobre exigência. O Teu amor é transbordante. O Senhor nos ensina como Pai a doar, a transbordar. E naturalmente nós queremos estar junto contigo. Obrigado porque o amor ele não gera peso, ele não gera vergonha, ele não gera condenação. Antes, o Teu amor quebra toda condenação. O Teu amor molda o nosso caráter. O Teu amor nos aperfeiçoa como filhos. E nós te agradecemos, Senhor, porque estarmos aqui juntos faz parte dessa cultura do reino. Faz parte, Senhor, de nós termos prazer em assentar à mesa e estarmos juntos, ouvindo e vendo o Senhor partir o pão e nos alimentar. Obrigado porque o Senhor escolheu essa manhã em cada um de nós. Obrigado pelo sim de cada pessoa aqui a estar neste lugar, ouvindo o Senhor e prestando hoje culto a Ti. Nós queremos reorganizar as nossas percepções e dizer: Senhor, a minha voz hoje cantando é para Ti. O meu olhar hoje é para Ti. Aquilo, Senhor, que eu vou orar para Ti. Aquilo que o meu coração espera, deseja e transborda é para Ti. Não é para quem está do lado, não é para quem veio comigo, é para Ti. Então nós estamos aqui, Senhor, para prestarmos culto a Ti, porque Tu és digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. E nós prestamos o nosso culto a Ti, Senhor, consciente, inteiro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos prestar o nosso culto ao Senhor, então.
liberdade, Espírito de Deus, Espírito de Deus, liberdade, Espírito Santo, Espírito Santo, liberdade, Espírito de Deus, Espírito de Deus, liberdade, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Tens liberdade, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar.
Senhor é bom. Bendirei ao Senhor pra sempre. Louvarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Bendirei ao Senhor pra sempre. Proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor pra sempre. Proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre.
O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Aleluia. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas sua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não me ver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e meu coração queimou até que descobriu que um dia a tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. Meu coração queimou até que descobriu que um dia a tua glória vale mais que mil. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, por medo de não me ver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e meu coração queimou até que descobriu que um dia contra glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e meu coração queimou até que descobriu que um dia contra a glória vale mais que mil. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei na tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença.
sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. O meu coração queimou até que descobriu que um dia contra a glória vale mais que mil. Que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E meu coração queimou até que descobriu que um dia contra a glória vale mais que mil. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E meu coração queimou até que descobriu que um dia contra a glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E meu coração queimou até que descobriu que um dia contra a glória vale mais que mil. Aleluia, aleluia. Vamos sentar, nós vamos fazer o nosso momento. É tão bom, né? Quando a gente, olhando ali para os nossos filhos, né? Renato, vídeo olhando ali para os nossos filhos, eu lembrando ali das festas de aniversário, pequenininho, correndo para lá e para cá. Eu cheguei aqui de manhã, conversei com o Arley e falei, Deus é tão intencional que colocou 2 atletas aqui, né? Então eles estão assim, atleta é o seguinte, você falou que vai ter que jogar com o time mais forte do campeonato, ele vai. Se é o mais fraco, ele vai. Eles são sujeitos à ordem e eles obedecem. Quando a nossa líder de louvor falou, não vou poder, né, tal dia e tal, aí o Samuel no carro perguntou assim, e quem vai liderar o louvor? A gente normalmente brinca, né? Normalmente é quem pergunta, né? E ali eles, tanto Isaac quanto o Samuel, pegaram isso para fazer um louvor ao Senhor e conduzir a igreja. Amém. Então nós estamos, eu particularmente, você sabe que eu choro, né? Eu não falo que eu choro à toa, eu choro porque meu coração derrama mesmo. De ver os nossos filhos conduzindo a igreja, liderando o louvor, junto com o Arley, que é uma pessoa que ensina os meninos a entenderem isso. É para o Senhor, né? Não é para a igreja está junto, mas é para o Senhor. Não fico emocionada aqui. Até porque Deus nos mostra o futuro, e aí quando a gente vê o futuro na nossa frente cantando, a gente se emociona. E uma coisa que eu queria compartilhar com vocês antes de passar ali para os avisos, uma reflexão aos pais que estão aqui. Tem uma coisa que eu me arrependo como mãe, não ter obrigado Samuel a aprender um instrumento musical. De verdade. Eu coloquei o Samuel na aula de... Dá tempo, né, irmão? Tá vendo? A voz graciosa do irmão ali está falando. Ainda dá tempo de eu obrigar, você acha? Porque assim, entendeu, né, Renatão? Porque assim, teve umas coisas que eu obriguei, vou confessar. Estava ali na pandemia e jogava videogame e entrava na escola e já entrava num negócio chamado Discord. Quem conhece aquilo ali, gente? Só
Sua mãe, professora conhece isso. Por quê? Porque eles não estavam na aula online, eles estavam conversando no chat de conversa, entendeu? Assim, lá nesse Discord. O nome já nem é bom, né? Discord. E aí eu olhando para aquilo ali, eu falei, não, Deus, você me arruma um escape. A palavra fala que o Senhor arruma um escape no meio da confusão. Me arruma um escape. E eu achei, né, a escolinha do Cruzeiro de vôlei aberta naquela época. Quer saber de uma coisa? Você vai fazer vôlei. Eu não vou fazer vôlei. Eu não quero. Eu detesto vôlei. Olha, o negócio é o seguinte. Vai fazer porque eu estou mandando. Eu estou confessando os irmãos. Nem sempre dá para ser diplomática, né? Ou psicóloga. Vai fazer porque eu estou mandando. E se você fizer lá nos primeiros 6 meses, não gostou, tudo bem, eu tiro. Mas no fundo eu creio que Deus tinha uma intenção ali naquele momento, né? E eu inclusive compartilhei com ele isso. Falei, filho, eu acredito, você não precisa acreditar, eu acredito que Deus tem uma intenção ali no vôlei com você. E aí, depois disso, eu levei ele no primeiro dia. E aí ele ficou ali e tal, ele era muito, tímido, assim, muito fechado, filho único, gente, a gente tem um prejuízo. Ele não aprende a socializar e levar tapa de lição desde pequeno, entendeu? Porque quando você tem irmãos, você pelo menos aprende a brigar, né? Tô brincando, irmãos. Não dizer que tem que ser assim, não, mas faz parte do pacote de ter irmão e irmã. E eu não tive, né? Durante 9 anos não tive. O Samuel também não tem. Então, assim, não teve. Aí, o que acontece? Primeiro dia eu levo. No último dia, eu buscar. Quer dizer que ele foi internado lá? Não, gente. Quer dizer que o Eléu buscava os outros dias todos, tá bom? No último dia, eu vi ele jogando e falei, meu Deus do céu, esse menino leva jeito. Eu falei, não é que ele leva jeito para jogar esse negócio? E ele, e aí, mãe, você viu? Vamos encerrar, né? Vamos não sei o quê, vamos acabar com isso aqui. Eu falei, meu filho, você leva jeito para isso? Olha ali. Aí ele olhou assim para mim e falou, olha, não querendo comparar, mas já comparando, você entrou junto com a turminha. Você acha que você evoluiu igual? Ele olhou assim, não, mãe, eu aprendi mais, tenho mais facilidade. Eu falei, se eu fosse você, eu ficava. E logo depois ele foi ali promovido, né, da escolinha para o treino mesmo, a escola do Cruzeiro ali, a base, né? Então, assim, algumas coisas como mães, como pais, em determinado momento, a gente tem só que assegurar para eles que eles vão ter que fazer. Depois eles pegam gosto ali, né, por fazer. E ficou até os 17 anos, foi treinado, né, em competição, em foco, disciplina, liderança, organização. Né? Às vezes a mala dele voltava depois das viagens, voltava assim, uma bagunça. Eu olhava para aquilo e falava assim, não, só guarda para lavar. Esse negócio. Porque a gente queria tudo organizado, limpinho. Mas olha, uma vez a gente estava em Patinga, ele foi lá para uma Copa, e eu olhando, gente, a torcida gritando, xingando, e é pipoqueiro, sei lá mais o que e tal. E eles juntos, coesos, defendendo uns aos outros e defendendo o time. E eles ganharam aquela Copa, o Zipa. E o Samuel era capitão nessa época. O que eu estou dizendo, irmãos? Que às vezes a gente se priva de algumas coisas em função de achar que vai sofrer, né? Mas tudo aquilo fez parte do caráter, tudo aquilo fez parte do aprendizado. Aí às vezes a gente está aqui na igreja, o pastor chega e fala assim, que tal você fazer tal coisa? Assim, não estou pronto. Gente, e a gente já passou por tanta coisa na vida, né? Eu não sei se eu perguntar assim para qualquer pessoa, ela fala assim, estou pronto. Eu não sei, você fala para alguma coisa que você está pronto? Você tem a disposição de prontidão, né? Então, hoje, olhando ali os meninos, foi graças a Deus, né, por termos escolhido, pelo menos o esporte, né, gente? Mas a igreja precisa muito, né, que nós entendamos que os nossos filhos, eles não vão querer algumas coisas. E eles também não, a coisa do, eu estou sentindo falar isso aqui,
A coisa do é muito puxado. Nossa, mas é muita coisa. E lá em casa eu falo assim, a gente veio fazer muita coisa mesmo. Né? Então, mas é muito apertado, vai ficar cansativo. Gente, tem a noite para dormir, descansa, né? Sábado e domingo, descansa também. Sábado, então, é uma maravilha para descansar. Agora, deixe os seus filhos irem, fazerem, né? Deixe os filhos dos filhos terem uma rotina puxada. Eu estou olhando lá para fora e vendo a mentalidade do mundo poupando. Sabe, às vezes a pessoa tem 30, 40 anos e ela não vai, não rompe. Precisa fazer um concurso. É muito difícil, pouca gente passa. E daí? A gente só faz coisa fácil? Então estou vendo uma geração lá fora que só quer fazer coisa fácil. Porque se tiver coisa difícil, não quer romper. Que nós, como pais, avós, tios, a gente não seja, sabe, condescendente, complacente. Não, é muita coisa para ele. A pior coisa que existe é ser subestimado. E quando seus pais ou tios, avós subestimam, que é o contrário do que os professores fazem, né? Os professores puxam os alunos para fora, né? Eles estão esticando as crianças, né? Por isso que ser professor é uma coisa tão incrível assim. Porque você precisa ser esticado. Queira fazer aquilo que te estica, que te tira da zona de conforto, que você nunca fez, mas pode pelo menos estar aberto a fazer. Entende? Então assim, começando ali, vou levar em consideração o conselho do irmão Renato, ainda dá tempo. Mas o Samuel vai ter que ser para o ano que vem, aprender acho que é teclado que ele quer, né? Porque aí ia ter que ser me fala, meia-noite às 6. Porque hoje ele saiu do vôlei, né? Mas estuda de manhã, à tarde faz estágio, à noite faz as coisas da escola. Então ele está 18 horas no ar. Mas é um encorajamento, né, a mudarmos de cultura. Porque às vezes a gente vai olhando para as coisas e vai falando, é difícil, é longe, é pesado, é cansativo, e vai desistindo de viver. E os planos de Deus para a nossa vida nunca estão na nossa zona de conforto. Sempre estão onde nós vamos depender de mais de Deus, mais do amor de Deus, mais da mentalidade de Cristo, mais da verdade que vem do trono, mais da graça, né, que está sobre a nossa vida. Então, sempre aquilo que Deus tem para você e para mim vai te esticar, vai te tirar desse lugar de conforto. Mas eu passei a vida inteira fazendo isso. Eu também, irmãos. Passei a vida inteira fazendo determinadas coisas. Mas olha, eu quero saber, você e eu, você quer chegar onde Deus tem um lugar ali para você, onde faz sentido, onde é o seu destino, propósito, onde se manifesta realmente o seu eu, quem você é em Deus? Se quer, e eu creio que você quer, pode saber, vai te tirar da zona de conforto. Vai te esticar. Você vai falar assim, nossa, mas eu não sei fazer isso, Deus. Eu não faço ideia como. É a hora que Jesus está do teu lado e fala assim, oba, agora é com a gente. Agora estamos juntos. Agora você vai começar a depender de mim. Agora essa palavra vai fazer sentido. Sem mim você não pode fazer nada. E se tudo que você está fazendo, você não precisa de Jesus e do sobrenatural, é possível que você esteja na estrada certa, mas no sentido errado. Se tudo que você está fazendo hoje precisa do sobrenatural de Deus, então você está no sentido certo. Amém? A vida do cristão é essa. É de superação. Por quê? Porque ele anda com Jesus. Amém? Vamos olhar os nossos avisos. Nosso mês de maio entrando. E o nosso mês fala sobre identidade. Gente, já começa a orar, já começa a falar, Deus,
Sabe, marca esse mês de maio na minha vida. Traz as tuas verdades poderosas. Sabe, a mente de Cristo não tem a ver com um drive, né, instalado na nossa cabeça, embora às vezes a gente fale isso. Mas tem a ver com a sua identidade em Deus manifestando o céu. Né? A identidade em Cristo Jesus. Então vamos lá, vocês são uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo exclusivo de Deus. Essa é a sua identidade. Será que você pode olhar para a pessoa do lado e dizer assim, vou dizer para a irmã Graça, eu cheguei hoje e falei espontaneamente, vem Gracinha, pela intimidade, né, que a gente já está usando. Eu vou falar para a irmã Graça, olha, Graça, você faz parte de uma geração eleita. Você é sacerdócio real. Você é nação santa. Você é de um povo exclusivo de Deus. Essa é a sua identidade. Amém? Como você pode ministrar isso? Então já ore durante a sua semana. Fala assim, Deus, fala comigo poderosamente nesse mês sobre identidade. Me tira dos lugares de mentira, que eu nem sei que eu conheço, né? Que eu nem sei que eu repito. Me tira dos pontos cegos e me mostra a identidade que eu tenho em Cristo. Amém? Então vai ser incrível esse mês. Podemos mudar? Nós temos o Aviva Juban, que é da nossa convenção batista, né? Apesar de estar escrito ali Fire Church, nós somos a Igreja Batista Fire Church, né? E nós temos essa base, né, do Juban. Juban é a parte dos jovens dos batistas. O Eliel diz aqui que já participou de vários, eu também. Conheci muitos jovens do estado inteiro, era muito legal. Então, assim, nós temos os nossos jovens e nós temos esse evento, o avivamento, né? Tá lá, o tema é avivamento e vamos ter o Aviva Juban. Que dia que vai ser? Tá aqui? Dia 10, sábado. Repete comigo. 10, sábado, Aviva Juban. Para quem? Para os jovens. Tem jovem aqui, gente? Eu sou. Se deixar, eu estou em programação de jovem, de adolescente, de criança. Eu estou. Tá? Então, vamos lá. É na Igreja Batista de Getsemane, vai ser uma reunião dos jovens batistas. É muito bom você saber que a sua tribo é maior do que essa aqui. É uma reunião da tribo. Vai ser muito bom. Tá. E isso aqui eu queria compartilhar uma alegria com os irmãos. Eu acabei falando, né, sem estar programado, mas no dia 9, na livraria Leitura do Shopping Marketplace, que fica em São Paulo, né, eu estarei ali lançando, juntamente com mais várias outras pessoas, um livro chamado Para Todas as Mulheres do Mundo. Eu recebi essa oportunidade em dezembro. E era uma oportunidade assim, escreva um capítulo até 3 de janeiro. E aí eu falei, meu Deus, eu que nunca escrevi nada, eu vou ter que escrever um capítulo até 3 de janeiro. Nós temos ali em São Paulo a Secretaria da Mulher, é a Valéria Bolsonaro, uma professora de carreira, apaixonada pela educação, e ela fez, né, esse livro. Ela é a organizadora desse livro e eu tive a oportunidade de fazer um capítulo desse livro e nós estaremos ali no dia 9 nesse lançamento. Então eu queria compartilhar com vocês porque não tem nada que a gente não faça aqui que não seja a partir da nossa experiência e representando a nossa fé, a nossa igreja, a nossa origem. Amém? Então para mim vai ser uma coisa nova. Eu não sei quem disse para mim, já prepara para dar autógrafo. Eu nunca dei autógrafo na minha vida, não sei o que é isso. E nem sei como escrever esse negócio, mas enfim, Deus vai dar graça.
Então, falando sobre sair da zona de conforto, eu tive que sair da minha zona de conforto e aproveitar, porque Deus disse para mim que seria um ano de realmente prontidão de resposta. Então, que os convites que eu tivesse, que eu dissesse sim. E eu recebi esse convite, ainda perguntei para Deus, tem certeza? Tem certeza que é para aceitar? E ele já tinha dito para mim, né? Faça isso. Então eu disse esse sim, fui esticada ali para escrever esse livro. Então eu estou só compartilhando com vocês essa novidade, vamos dizer assim. Amém? Vamos lá, próximo. Acabou? Eu queria chamar a Vânia aqui, uma das nossas professoras, ela é membro aqui, fundador da igreja, né? Paz do Senhor, irmãos. Eu vou dar um testemunho como que Deus é maravilhoso, como que Ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Sexta-feira à tarde, meu carro estava parado na rua, à tarde mesmo, então assim, numa rua super movimentada, com milhões de carros parados, e aí não vi nada, não ouvi nada. Na hora que nós descemos, eles tinham levado meu step. Eu não vi, quem viu foi meu sobrinho, falou, tia, tem alguma coisa de errado aqui. Aí na hora que ele olhou, eles viram que ele mexeram, parece, na porta, e desconectaram o alarme e também a buzina, né? E conseguiram levar o step. Na hora a gente fica meio assim, aí eu peguei, depois passou um tempo e falei assim, nossa, esse bandidinho é bem fuleiro. Aí o Pedro, meu sobrinho, falou assim, que é isso, tia? Por quê? Eu falei assim, tinha um tanto de coisa lá dentro, tênis meu, assim, coisa de valor, roupa e tal. Ele não levou nada. Será que ele não conhece nada disso? Aí o meu sobrinho falou assim, tia, é Deus que não deixou. Ele queria só o seu pneu do step. Então, assim, sabe quando você pensa assim, nossa, mas que bobagem, levar um pneu. Depois eu comecei a pensar, falei, não, como que Deus é maravilhoso? Ele podia ter levado o carro, né? Assim como ele levou o pneu, somente o pneu, ele poderia ter levado o carro, mas Deus tem cuidado de cada um de nós. Não estava no carro, meu sobrinho também não estava, porque às vezes a gente vê muito isso, né? Então, assim, Deus tem cuidado a cada dia da minha vida e eu vejo Ele, assim, nos mínimos detalhes da minha vida. Posso falar depois? Lógico. Como a Keila falou aqui, a gente sai da zona de conforto, realmente, eu estava conversando com o Isaías no princípio desse ano e com a Grace, e eu fui, nas férias de janeiro, eu recebi muita ligação da coordenação, da direção, pedindo para que eu assumisse uma turma de 5º ano. E a turma de 5º ano era aquela turma, assim, se podemos falar, insuportável. Uma turma que a escola não dava conta. Uma turma que a gente não conseguia dar aula por causa dessa turma. Então, assim, a escola, assim, você não dava aula, o menino não subia, aquela confusão, e ele estava apenas no 4º ano, e precisava de alguém para pegar ele no 5º ano. Na hora que a vice-diretora ligou, já assim, Vânia, eu preciso do seu sim agora. Aí eu falei, nossa, agora? Ela, não, nós já vamos começar quarta-feira, e eu tenho que chegar com isso já organizado e tudo. Aí eu falei, me dá um tempinho, você pode me dar um tempinho até sair? Aí eu pedi sexta, sábado, domingo e segunda. Ela, não, de jeito nenhum, eu vinha de montar aqui o meu planejamento, eu não posso. Amanhã você me dá? Eu falei assim, dá, amanhã eu te dou a resposta. Aí eu desliguei o telefone e fiquei pensando assim, Deus, será que é isso que o Senhor quer para mim? Se for, o Senhor me dê sabedoria, me dê tranquilidade, né? Para mim poder responder o sim. E aí eu respondi o sim, mas eu até falei com ela assim, comigo o menino não vai ficar surtando e saindo, batendo porta, não. Porque lá era assim, surtava, saía batendo porta, uma confusão danada. Ela, não, Vânia. Eu falei, mas eu tenho medo de não dar conta. Aí ela virou e falou assim, se você não der conta dessa turma, ninguém mais vai dar.
Aí eu falei, nossa, só Jesus, né? Aí, no começo, eu comentei muito com a Grace e comentei com o Isaías, pelo fato deles estarem, né, sendo os professores, está quase comigo. Aí o Isaías assim, isso é ótimo. Aí eu olhei para a cara dele, bonitinho, você sempre fica lá na alfabetização, tá ótimo. Agora você vai ter que sair da sua zona de conforto. E a Grace falou assim, Vânia, Deus é contigo, senhor. Deus já guardou, já abençoou aqueles meninos e tal. Eu, amém, né? Aí, quando a gente ia começar a aula, ele até brincou comigo aqui, eu brinquei com ele, você vai voltar a trabalhar e tal. E a gente falou, vamos orar um pelo outro. E foi o que nós fizemos, né? Amém. A oração deles me ajudou bastante, de Deus. E para a honra e glória de Jesus, gente, aquela escola, hoje, se vocês forem lá, é outra. Aleluia! Aleluia! A diretora falou assim, nossa, parece que está faltando o 5º ano nessa escola, né? Então, assim, tranquilo que dá, mas que tudo seja para a honra e glória de Jesus. Eu não sei se vocês perceberam, mas a unção aqui é para temas difíceis e impossíveis. Perceberam? Perceberam? A gente está falando de sair da zona de conforto, está falando de ser, né, assim, é o que ela é em Cristo Jesus, o que ela carrega, mudando o ambiente. Então, eu quero pedir para que você se levante e nós vamos orar, né? Nós vamos só ministrar, Vânia, o que você viveu, você aceitou o convite, sabendo que você carregava a presença de Deus. Né? Então você saiu da zona de conforto, brincava com ela, agora você vai começar a trabalhar, né? Como se não trabalhasse, mas saiu da zona de conforto. E o que aconteceu? Uma turma de 5º ano foi impactada pela presença, né, que ela carrega. Então, coloca as suas mãos assim, ó, eu quero receber isso. Né? Vamos orar? Ora por eles. Senhor, nossa, do mesmo jeito que aconteceu comigo, aconteça com vocês. Amém. Senhor Jesus, obrigada porque podemos estar aqui para agradecer o teu nome, Jesus. Amém. Assim como o Senhor me abençoou, Deus, me deu coragem, me dando sabedoria, que o Senhor também possa acrescentar a cada um dos nossos irmãos aqui aquilo do qual eles venham precisar. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Todo testemunho, pode se sentar. Todo testemunho é uma oportunidade de Jesus fazer de novo na vida de cada um de nós. Então o tema é sobre sair da zona que foi, né? Continua sobre sair da zona de conforto. Vocês deviam saber tudo, quem não sabe é a gente, né? Irmãos, a paz. Eu primeiro queria honrar o Isaac, Samuel, pela disponibilidade, sabe, irmãos? Acho que assim, essa coisa do jovem que aquilo falou é muito importante para a gente. Eu acho que depois que a gente deixa a maturidade fazer algumas coisas, a gente perde a oportunidade. E é justamente isso. Eu não sei não, mas eu vou fazer, eu vou lá. Sabe, essa coragem, esse ímpeto de não ficar tentando pensar nos prós daquilo, sabe? E você enfrentar, isso é muito importante. Eu queria honrar por eles, eles estão assim, saindo muito bem do que eles estão fazendo aqui. A gente percebe a evolução da tranquilidade. E do João também, que está se preparando, em nome de Jesus, daqui a pouco você está aqui, eu estou te passando, tá? É isso aí. Amém. Mas assim, o que eu queria trazer hoje aqui de olhando, você vai dar tempo? Não vai não. E o Senhor tem trabalhado muito comigo de uma forma assim, muito testemunhos sobre testemunhos, né? Eu, há 5 anos atrás, eu aceitei o chamado de Deus, né, de montar um negócio, de montar uma empresa. E aquilo, para mim, assim, essas coisas que Deus tem de chamado comigo, mexe muito, porque onde Ele me chama é quase que inegociável para mim não estar ali, sabe? Eu tenho muitos forte. Mas então assim, o que eu queria trazer para os irmãos hoje sobre isso?
essa última semana retrasada, na verdade, né, e essa última semana a gente estava em conversa com meus sócios lá sobre o investimento que a gente precisava fazer no maquinário. Uma máquina de valor agregado um pouco mais alto. E a gente conversou muito sobre tudo, né, as possibilidades, o que ela traria para a gente. E eu até compartilhei no grupo de homens na última semana que eu falei assim, a gente conversou muito, mas eu ficava assim comigo a voz. Quero que você vai me perguntar sobre isso. Quero que você vai me perguntar sobre isso. O Senhor quer participar da nossa vida, irmão. Ele quer estar presente. Assim, minha Wanda trouxe aqui sobre a questão, né, dos mínimos detalhes. Isso é bem interessante. Mas o Senhor participa dos mínimos detalhes que tem para a gente. E então eu voltei para casa e falei, Senhor, então, nós vamos encarar esse desafio agora. E confesso aos irmãos assim que ver as coisas que Deus faz no nosso meio, para mim é muito natural. Eu realmente assim, eu louvo muito pelos testemunhos dos irmãos, mas o que o Senhor fez paralelo a isso comigo, ele falou comigo assim, eu estou montando uma estrutura para você, na sua empresa, mas eu estou montando uma estrutura interna em você. E isso mexeu comigo. Eu poderia vir aqui falar sobre o que o Senhor está fazendo de milagre dentro do nosso negócio lá, que graças a Deus tem sido muitas coisas nisso. Mas o que me fez vir aqui é sobre a estrutura que Ele tem formado em mim e em nós. Eu creio sobre isso, sobre aquilo que a gente tem para viver, de nos preparar e nos capacitar. Sabe, essa atitude de a gente simplesmente ir, tomar decisão, igual aquele falou, do Senhor prover, do Senhor trazer aquilo, mexeu muito comigo. No Caminhada na Graça, o Léo trouxe sobre a terceira semana, se não me engano, sobre a vitória. Sabe, de você simplesmente aceitar a vitória, sabe. Eu falei com o Barreto, tem duas formas de você viver a vitória: sofrendo, lutando, com ansiedade, ou simplesmente ver ela fluindo na graça de Deus. E o Senhor fez esse exercício comigo de voltar às vitórias que eu tinha conquistado e falar assim, tá vendo? Tudo isso que você passou foi desnecessário, aquela preocupação, aquela ansiedade, porque no final você teve a vitória. Quando você faz aquele raio-x do que se passou, você vê assim, cara, quanta coisa desnecessária a gente passa por não atentar que o Senhor está em nós, naquilo que a gente está fazendo, com a gente naquilo que a gente está executando. Então, assim, essa questão desse instrumento sobre essa máquina que a gente conseguiu trazer para agora para a nossa estrutura, eu nem estava com intenção de falar, eu comentei com a Grace, ontem lá em casa, eu quero falar porque a alegria que o Senhor trouxe no coração sobre isso, de perceber que Ele está comigo mesmo. De forma alguma, eu comecei esse negócio há 5 anos atrás, irmãos, eu não era da área. Meu sócio era, eu entrei assim com um know-how mais administrativo. E o Senhor tem feito coisas assim, em 5 anos nós já temos galpão próprio, todas as máquinas compradas, essa máquina agora, uma próxima máquina que a gente vai investir no ano que vem, que a gente está com planejamento. Então, assim, milagre desse tipo de estrutura, o Senhor já tem me mostrado ao decorrer desses 5 anos. Mas essa paz, essa estrutura interna que eu falei, de perceber, de ter a calma, de enxergar que o Senhor está com nós, esse é o meu testemunho. Você falei que é um testemunho, somos testemunhos, porque é o que o Senhor faz para a gente, é de você não ter necessidade de passar medo, ansiedade, angústia naquilo que você tem que enfrentar. É de simplesmente confiar naquilo que o Senhor tem para nós. Então, assim, eu quero deixar isso com vocês. Não tenha medo, não é pela sua capacidade, não é pelo que você tem propriedade de fazer. Isso é importante, né? Faz parte, todos os tiveram exemplos de ser atletas aqui. Mas você tem que entender, irmãos, que a vitória do Senhor ela já foi te oferecida, já foi te entregue, já está com você. Não é algo que você conquista, é a forma que você passa. Da forma que você passa por isso que eu queria testemunhar. De enxergar a paz do Senhor no nosso meio, de enxergar a possibilidade de recorrer a Ele. O Senhor tem trabalhado muito comigo sobre essa questão da estrutura interna, e um sonho que a gente tem de montar uma empresa dentro de todo o seu plano de política, de missões e objetivos, tem o reino de Deus por trás aqui. Eu tinha assim na minha mente um fluxograma
não sei se os irmãos sabem o que é agente de empresa, é uns quadrinhos que montam a operação. E a cada operação tem um formato que é em losango, que ele chama tomada de decisão. Aí tem o sim e não, aí você consegue, você volta para o passo anterior. E aí eu vi naquele losango uma oração, perguntar ao Senhor, tem uma tomada de decisão? Consulte ao Senhor, sim, não, você volte, sim, você consiga. Então, se tem uma estrutura montada no reino de Deus dentro do seu negócio, de não ser simplesmente uma capacidade técnica ou uma questão financeira, de você olhar para o seu Senhor, aí, podemos prosseguir com isso? Você segue, sabe? Então, de trazer o Senhor de fato para tomar as decisões nos mínimos detalhes que o Adão falou. E hoje eu vou fazer o quê, pai? Como é que vai ser a minha agenda de hoje? Desmontar isso, sabe? No meio. Eu tenho, graças a Deus, experimentado essas experiências e o Senhor tem me feito fazer isso. Volta e faz uma checagem daquilo e ver como que você passou por coisas desnecessárias, porque a vitória já estava assegurada. Amém? É isso. Aleluia. Mas também preciso pregar hoje, não. Vamos embora para casa. Irmãos, a igreja viva é exatamente essa igreja que manifesta tudo quanto Deus tem feito na nossa vida. A igreja não é focada em uma pessoa, na igreja não existe um crente de primeira classe que é privilegiado em detrimento dos demais. O Senhor tem feito. E interessante, né? Essa semana a gente tem compartilhado, né, sobre a caminhada na graça, e a gente estava falando sobre essa questão que tudo para a gente é obrigação. Eu preciso orar, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso testemunhar. A partir do momento que a gente coloca o foco em alguma coisa como um exercício ou uma atividade que eu tenho que desenvolver, que isso acaba ficando pelo caminho e acaba nos prejudicando. Por isso, quando a gente entende que compartilhar o que Jesus pediu para a gente fazer não é pregue para o outro no sentido, você está errado, você está fazendo isso desse jeito, não pode, é desse jeito que é correto. Jesus nunca pediu para você chegar na vida do outro e apontar para ele os erros, os acertos de enaltecer ou colocá-lo para baixo. O que Jesus está dizendo, chegue para alguém que não me conhece e diga para ele o que ele tem feito na minha vida. Pregar o Evangelho é o que nós acabamos de fazer. É a Vânia chegando aqui, testemunhando sobre essa realidade que ela teve. Um grande desafio. Vou pegar uma turma de quinta série. É o Arley, né? Eu tenho caminhado e acompanhado ele, sei disso. Ele estava no seu trabalho, tudo certo. Quando você vai entrar para algo novo, então já está com o galpão dele, comprou as máquinas, foi um desafio que ele teve. A Keila compartilhando para vocês um desafio de escrever um livro junto com outras pessoas. Isso vai ser lançado na cidade de São Paulo, num dos shoppings lá, e etc. e tal. Então, o testemunho é isso, é chegar para alguém e falar, olha, eu queria testemunhar para vocês o que Deus tem feito na minha vida. A verdadeira pregação do Evangelho está baseada e focada exatamente nisso que o Senhor tem para nós. Bom, hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Irmãos, os cultos nossos, graças a Deus, têm tomado uma dimensão sobre o que Deus tem feito, que nós podemos ver e experimentar. Então, nós vamos começar o mês de maio com a palavra identidade. E eu queria que nós começássemos lendo 1 Pedro 2,9, que é o versículo que vai nos guiar durante esse mês. Irmãos, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela está nos assegurando de alguma coisa que para Deus era de suma importância para todos nós. Irmãos, o Evangelho não é uma incerteza, o Evangelho é uma certeza. E infelizmente, algumas pessoas que desconhecem o Evangelho começam a colocar um monte de coisa na nossa cabeça. Ah, mas eu pequei e agora eu não pertenço mais. Deus não ouve mais a minha oração. Perdi a comunhão. E isso tem gerado uma inconsistência na vida de muitos cristãos. Mas eu queria então que hoje, o nosso tema identidade, eu queria focar com vocês. O tema da mensagem de hoje é: eu fui escolhido por Deus. Então diga comigo bem alto: eu fui escolhido por Deus.
Ah, você falou assim, não, mas está vendo? Você foi escolhido. Não, irmãos, se eu puder melhorar o texto, a Bíblia diz em João capítulo 3, verso de número 16, porque Deus amou ao mundo. Deus não amou um grupo de pessoas que ele achou mais bonito, melhores do que outra. Deus amou o mundo. Nós vamos ver hoje que Deus escolheu o mundo inteiro. Só que essa escolha, ela se manifesta na minha vida quando eu entendo que eu preciso de alguém que me salve. Me salve de quê? Dos meus erros, das minhas falhas, dos meus pecados. E essa pessoa é Jesus. Então vamos para o nosso texto. Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes e nação santa, povo que pertence a Deus. Com qual finalidade? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Evangelho, irmãos, está trazendo para a gente uma convicção e uma certeza. Deus está dizendo, vocês são geração eleita, reino de sacerdotes e nação santa. Isso aqui está no livro de 1 Pedro, no Novo Testamento. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Essa palavra, ela não foi dada primeiramente à igreja. Essa palavra foi dada primeiramente à nação de Israel. Isso aqui é uma compilação lá do Pentateuco, os 5 primeiros livros, onde a gente vê então Deus falando para a nação de Israel: vocês serão para mim uma geração eleita, reino de sacerdotes e uma nação santa. Sabe o que foi que Israel disse para Deus? Não queremos. Não queremos. Por que foi que Israel rejeitou essa questão de ser uma geração eleita, um reino de sacerdotes e uma nação santa? Porque eles disseram assim: não, isso aqui é meio assombroso, é algo que eu não consigo controlar. Eles disseram para Deus: não queremos ser isso aí, nós queremos obedecer regras e normas. Daí vem os 10 mandamentos, em que Israel diz assim: nós daremos conta de obedecer às leis. Mas Deus não queria que o povo obedecesse lei. Semana passada nós ministramos aqui sobre essa questão do certo e do errado. Irmãos, nós não fomos criados para ficar fazendo escolha entre o certo e o errado. Nós vimos semana passada também que o pecado na vida do crente, ele não é um problema, ele é um sintoma. Sintoma de quê? De que alguma coisa precisa ser consertada. Por isso nós vamos ver hoje então que Deus nos escolheu. Então guarde isso no seu coração. A Bíblia está dizendo que você é uma geração eleita, que você é um sacerdócio real e que você é uma nação santa. E quando nós queremos falar sobre identidade, nós vamos aprender que a nossa identidade em Cristo é o fundamento de quem nós somos. Agora deixa eu te dizer uma coisa: quem determina quem nós somos é o próprio Deus. Saber que somos escolhidos por Deus muda a nossa perspectiva de vida, e aí traz para a gente também o quê? Um propósito eterno. O que você precisa descobrir em Deus é qual é o seu chamado, qual é a sua vocação, para o que é que Deus te levantou, como que Deus te vê, como que Deus te enxerga, qual é o propósito de tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então olha só, quando ele fala geração eleita, nossa geração foi escolhida para viver e para manifestar aquilo que o Senhor tem na nossa vida. Quando fala sobre reino de sacerdotes, deixa eu colocar algo para vocês. No Velho Testamento nós tínhamos sacerdotes. No Novo Testamento não temos. No Velho Testamento, quem era o sacerdote? Se você se lembrar bem, o sacerdote era aquela pessoa que tinha acesso a Deus. No Velho Testamento havia um lugar chamado Santo dos Santos. E no Santo dos Santos havia a Arca da Aliança. E na Arca da Aliança, a nação não tinha direito de chegar até a Arca da Aliança. Quem tinha direito de chegar à Arca da Aliança era somente o sumo sacerdote. No Velho Testamento nós temos uma figura, ou seja, somente quem era o sumo sacerdote, e o sumo sacerdote ele tinha que vir de uma linhagem específica, ele tinha que ser da tribo de Levi. Na tribo de Levi ele deveria pertencer à família de Arão, que foi o primeiro sacerdote ungido para fazer esse ofício. E aí então ele tinha acesso à presença de Deus, os demais não.
O que Deus está mudando para a gente agora, quando Ele diz que nós somos agora um reino de sacerdotes, Deus está dizendo assim: a partir de agora, todos vocês têm acesso a mim. Vocês não precisam agora de eleger uma outra pessoa. Nós não precisamos hoje de ter alguém que nos represente no sentido de que vá você lá e me represente diante de Deus. Todos nós somos isso hoje. E a Bíblia fala exatamente isso. Vocês foram escolhidos para se tornarem uma geração eleita, um reino de sacerdotes e uma nação santa. Queria que você abrisse comigo agora a sua Bíblia em Efésios. Efésios capítulo 1, verso de número 4. Quando nós começamos a ver sobre identidade, entenda algo: você foi desenhado e programado para ser um filho, uma filha de Deus. Irmãos, o que Deus queria desde o começo é isso. Deus agora gera Adão, pega ali um boneco de barro, mas Deus sopra da sua essência, e ele vira agora uma alma vivente quando ele recebe o Espírito de Deus. O que é que Deus queria? Uma família de filhos. Agora, olha o que está escrito aqui: porque Deus nos escolheu nele, em Jesus Cristo, quando? Antes da criação do mundo. Irmãos, nós precisamos entender quem nós somos. Deus nos ama tanto, não é porque a gente é um cara bom, é uma mulher prendada, tem talentos, executa coisas, não. A Bíblia diz que Deus nos escolheu porque Deus amou a humanidade como um todo. Agora a Bíblia diz que eu fui escolhido como você desde antes da criação do mundo. Para quê? Para que sejamos santos, igual o texto está dizendo ali, e sem culpa diante dele. Eu estou dizendo que o Evangelho fala para a gente de certeza. Primeira coisa, você precisa saber que se você levantou a sua... Isso aí é coisa nossa. Tira essa parte, deixa eu repetir de novo. Você precisa saber, se você invocar Jesus como Senhor da sua vida, você é salvo. Isso é coisa nossa, né? Levante a mão, não tem problema também, mas não é por levantar a mão. Se você invocar o nome de Jesus, você é salvo. E aí o que Deus havia previsto, ou querido, ou desejado antes da fundação do mundo, isso se torna uma realidade. Paulo está dizendo: olha, aquilo que Deus um dia sonhou, porque Deus nos escolheu nele, em Jesus, antes da fundação do mundo. Para quê? Para que a gente seja santo. E olha só, irmãos, para que a gente viva sem culpa. Eu já disse e não canso de repetir: se você acha que você ainda tem um pingo de culpa diante de Deus, primeiro, você não entendeu o sacrifício de Jesus em seu lugar. E em segundo lugar, você nunca vai ter um relacionamento pleno com Deus, porque você vai achar que tem culpa. Quando a gente encontra alguém que a gente fez alguma coisa e que a gente tem um sentimento de culpa, o que é que nós fazemos? Nós nos desviamos dessa pessoa, nós evitamos frequentar o mesmo lugar. Se você é convidado para ir numa festa e alguém diz assim: olha, que bom que você vem e tudo, porque fulano de tal também aceitou, você fala: meu Deus, se eu for, eu vou encontrar com fulano de tal, e com fulano de tal, eu estou devendo para ele, e eu tenho culpa de alguma coisa que eu falei, de alguma coisa que eu fiz, e aí a gente não vai. Então o texto está dizendo que nós somos escolhidos diante de Deus para isso, para sermos seus filhos, por meio daquilo que o Senhor disse. A segunda coisa que o texto passado disse é que nós somos um sacerdócio real. Já expliquei para vocês: sacerdote é aquela pessoa que entra na presença de Deus e ele não tem problema, porque ele foi liberado para fazer isso. A Bíblia está dizendo que todos nós agora temos acesso à presença de Deus. Abra comigo sua Bíblia em 1 Pedro agora, capítulo 2, verso de número 5. 1 Pedro capítulo 2, verso de número 5. Pedro está dizendo assim: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem o que ali, o que o texto diz? Para serem um sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Irmãos, quando a gente é chamado para prestar culto para Deus, sabe o que nós estamos fazendo essa manhã? Oferecendo o quê? Um sacrifício espiritual. Irmãos, saímos da nossa casa, chegamos até aqui e Deus está aceitando a nossa oferta, porque nós viemos aqui para adorar a
Deus. E aí a gente ganha, adorando a Deus, a companhia dos irmãos. Adorando a Deus, a gente ganha essa possibilidade de estarmos juntos, de cantarmos, de adorarmos e de vermos ao Senhor. Agora a Bíblia está dizendo, nós somos pedras espirituais, nós somos chamados pelo Senhor, nós somos edificados como casa de Deus, para vivermos tudo quanto Deus tem para nós. Então eu queria que isso ficasse guardado e marcado no seu coração. Fomos separados, escolhidos por Deus, e Deus está dizendo, vocês são agora uma geração eleita, vocês agora são sacerdócio real, e vocês agora são o meu povo, vocês são os meus filhos, e eu sou o pai de cada um de vocês. Irmãos, quando a gente fala sobre identidade, é isso. E deixa eu te dizer alguma coisa, sabe qual é a seta inflamada do diabo? Número 1, é contra a nossa identidade. Se você se lembrar, quando Jesus foi batizado por João Batista, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre Jesus de forma como pomba, e ouviu-se uma voz do céu dizendo, tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E aí eu vou fazer a mesma pergunta de novo. Quando Jesus é batizado, ele está iniciando o seu ministério. Ele ouve uma voz do Pai dizendo, você é o meu filho amado, em você eu tenho prazer. E aí eu gosto de fazer essa pergunta sempre, para que a gente nunca esqueça. No início do ministério de Jesus, ele é filho amado. O que Jesus havia feito? Quantos mortos Jesus havia ressuscitado? Quando o Pai fala para ele que você é o filho amado, eu te ajudo a responder, nenhum. É o começo do ministério de Jesus. Então, Jesus está nos mostrando que nós somos filhos e Deus nos ama porque Ele escolheu nos amar, não é por aquilo que a gente faz. Porque Jesus podia falar assim, não, Pai, eu ressuscitei mortos, curei enfermos, expulsei demônios e tudo. Aí o Pai falava, então tá vendo, meu filho, eu te amo. Não, Jesus, Ele é declarado como filho amado antes de fazer qualquer milagre, qualquer sinal, para que fique evidente que amor de Deus é um desejo dele e não uma recompensa por alguma coisa que a gente faz. Por isso, guarde isso no seu coração. Então, vocês foram chamados para ser um sacerdócio, pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para sermos um sacerdócio santo. O que a Bíblia está dizendo é que, como filhos, nós temos acesso ao nosso Pai. A gente não precisa pegar uma fila, não precisa pegar uma senha, nós não precisamos passar por algo para chegar diante de Deus. E o texto diz que nós seremos um povo exclusivo de Deus. Nós encontramos aqui em Jeremias, capítulo 30, verso de número 22, uma palavra que foi dita lá atrás e que se cumpriu em Jesus. Por isso, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Irmãos, saber que nós somos escolhidos, que nós somos sacerdotes e que nós somos exclusivos de Deus nos dá uma capacidade de entender a nossa identidade e de novo ver que Deus nos colocou como mais do que vencedores. Por isso, nós precisamos viver a identidade que o Senhor nos tem dado e vivermos como filho. Mas qual que é o problema se a gente não entende isso? É que às vezes nós experimentamos determinados momentos na nossa vida que nós nos sentimos tão culpados e aí nós vamos querer tentar fazer as coisas para Deus, para que a gente tenha a sensação de intimidade com Deus. Porque nos ensinaram o seguinte, olha, você está fazendo algumas coisas que Deus não aprova, então agora o que vocês precisam fazer? Vocês precisam fazer algumas coisas para que vocês então tenham a sensação de intimidade com Deus. E quais são essas coisas? Eu vou prometer a Deus que eu vou orar mais, eu vou fazer mais isso, aquilo, outro, e aí de novo a gente vai entrar em um ciclo. Irmãos, a Bíblia está falando ali que nós somos pedras vivas de uma construção espiritual de Deus. Ou se a gente for pegar o que Paulo diz aos Coríntios, não sabeis vós que vocês são agora a habitação de Deus. Vocês são um tabernáculo santo porque Deus habita em vocês, a ponto de que se alguém mexer nessa edificação, nesse prédio que vocês são, vai prestar contas a Deus, porque agora vocês pertencem a Deus. E aí o que a gente precisa agora é deixar, irmãos, de querer parecer
colocar uma forma ou transparecer por meio de alguma coisa externa sobre a realidade de quem nós somos. À medida que um cristão deixa um estilo de vida baseado em comportamento, porque nos ensinaram isso de uma forma errada, se eu fizer, Deus vai me amar. O que o texto está dizendo, o que a gente está vendo e aprendendo é que Deus nos ama independente daquilo que a gente faça. E aí então, se a gente começar a caminhar com Deus, nós teremos então a nossa intimidade com Deus de uma forma muito mais tremenda. É uma bobagem da nossa parte imaginar que o maior interesse de Deus na nossa vida é naquilo que nós podemos realizar para Ele. Quando Deus fala, eu estou declarando vocês são uma geração que eu elegi. Vimos antes da fundação do mundo, vocês são para mim agora uma nação de sacerdotes, todos vocês são, e vocês também agora se tornaram meu povo. E aí, infelizmente, na nossa cabeça nós estamos pensando assim, Deus vai me amar mais quanto mais eu fizer para Ele, ou então Deus não está me amando tanto porque eu não estou fazendo tantas coisas para Deus. Irmãos, Deus não nos levantou para trabalharmos para Ele. Guarde isso no seu coração. Não é baseado nisso, sabe? Nós vivemos como se Deus quisesse que nós fôssemos um empregado doméstico para servi-lo, quando geralmente o que Deus sempre quis e planejou foi uma noiva que o amasse. Deus não levantou um exército de trabalhadores para Ele como um empregado doméstico que estão aqui para servir os desejos de Deus nos seus mínimos detalhes. Não, o que Deus nos levantou é para sermos seu povo, e como seu povo, a única coisa que Deus quer é o nosso amor genuíno por Ele, não tarefas para serem realizadas. Deus nos está dizendo que Ele nos elegeu para trabalharmos para Ele. Deus não nos escolheu para nós desempenharmos funções para Ele. Em primeiro lugar, Deus nos chamou para sermos seus filhos, e essa é a identidade. Agora, o filho que entende isso, ele caminha com o pai, ele ama com o pai, ele ama o pai, e à medida que ele caminha, que ele anda, que ele desfruta, essas coisas se manifestam. E aí, uma coisa muito interessante é que a Bíblia utiliza relacionamentos humanos para descrever como deve ser o nosso relacionamento com Deus. Irmãos, nós estamos querendo talvez marcar audiências com Deus para que em determinados momentos da nossa vida em que nós achamos que corremos risco, que nós estamos vulneráveis, que nós recebemos um diagnóstico não favorável, achamos que são nesses momentos que Deus realmente virá ao nosso encontro e vai fazer alguma coisa. Não. Sabe? Então guarde isso no seu coração. Deus não te criou para que você seja um serviçal dele, cumprindo as suas tarefas. Deus te criou para que você tenha um relacionamento com Ele. Sempre foi assim. E aí então eu queria trazer para nós aqui, só para ilustrar um pouquinho essa realidade que a gente está vendo aí, relembrar com vocês a parábola do filho pródigo. O filho pródigo, a palavra pródigo é alguém que gasta, né? A palavra pródigo significa isso, filho gastador, esbanjador. E aí a gente começa a entender que Jesus está dizendo assim, deixa eu contar uma história para vocês sobre a sua verdadeira identidade. Havia um filho na sua casa, mais novo, que virou para o seu pai e falou assim, pai, me dá herança, porque eu não quero mais viver debaixo desse sufoco. Não aguento mais essa casa, sabe? Eu quero conhecer coisas novas. Estou cansado de ver sempre tudo caminhando do mesmo jeito, da mesma forma. E aí então, o que a gente vai ver é que esse menino então fala sobre uma história de intimidade. Ele não tinha um relacionamento íntimo com o seu pai, estava cansado de todas essas coisas. E aí então, a gente precisa tirar algumas crenças errôneas que têm vindo sobre nós. A primeira que eu queria tratar e retratar com vocês é exatamente essa.
Deus não te chamou para que você trabalhe para Ele. Deus te chamou para que você se relacione com Ele. Como fruto do relacionamento, eu escolho trabalhar, eu escolho desenvolver o que eu tenho com Deus, e eu escolho viver intimamente aquilo que Deus tem para mim. Deus não te levantou para trabalhar para Ele, mas Ele te levantou para ser filho. E é exatamente isso que a gente precisa ouvir. E aí então a gente começa a entrar em algumas coisas nessa nossa caminhada, achando que Deus está o tempo inteiro querendo e colocando para nós regras e normas. Às vezes nós temos a paranoia de ficar querendo pedir perdão para Deus de cada ato que a gente faz. Meu Deus, veio o pensamento, misericórdia, me perdoa, porque eu não podia ter pensado sobre isso. Passou alguma coisa diante dos nossos olhos indevido, a gente fala, meu Deus, misericórdia, me perdoa, porque eu estava de olho aberto e não pude evitar. E muitas vezes nós entramos em uma paranoia, achando que nós estamos desagradando ao nosso Pai Celestial por alguns pensamentos. Irmãos, pensamentos, se nós pudéssemos controlá-los, era fácil a gente colocar o que eu vou pensar e eu vou viver dessa forma. E muitas vezes nós estamos vivendo debaixo de culpa, embora a gente viu no texto que Deus nos criou para que a gente viva sem culpa, porque a culpa acaba com todo mundo. E aí a gente vai ver e a gente vai entender que Jesus veio para nos perdoar o nosso pecado, e o perdão total dos nossos pecados foi dado em Jesus Cristo. Às vezes nós achamos que Deus depositou perdão em uma conta corrente ou uma conta poupança, que todas as vezes que a gente erra, a gente vai fazer um saque no banco de Deus. Não é esse tipo de coisa que Deus criou para a gente viver. Meu Deus, aconteceu alguma coisa, eu não estou apto, a gente ouviu isso aqui no começo do culto hoje, eu não estou apto, eu não posso, não estou pronto, isso é demais para mim. Não, irmãos, o que Deus quer que a gente entenda é que nós somos chamados para viver uma vida plena, uma vida abundante. Se a gente for ver a história do filho pródigo, existe algum momento que você vê o pai do filho pródigo zangado com ele?